Olá, começa agora mais um programa Destaques. E com a alta procura de passagens, hospedagens e oferta hoteleira, o Ceará tem se mostrado um dos estados mais procurados para o carnaval. A Secretaria do Turismo do Ceará espera que a festa gere quase 745 milhões de reais em renda, o que representa um aumento de 18,3% em relação ao carnaval do ano passado. A matéria completa você confere no nosso portal www.otimista.com.br e também nas nossas redes sociais. Mudando um pouquinho de assunto agora, o início do ano letivo pode ser um período de preocupação financeira para muitas famílias, especialmente devido aos gastos com material escolar. Além da busca de formas de economizar, é crucial que os pais e responsáveis conheçam seus direitos como consumidores em relação à lista de materiais exigidas pelas escolas. Olá! Entender exatamente o que é que as instituições de ensino podem ou não podem cobrar ou solicitar na lista do material escolar é fundamental para evitar gastos desnecessários, começar as aulas de uma maneira mais tranquila e não muito onerosa, ou seja, sem muitos gastos. Isso é necessário para que as pessoas possam comprar o material escolar devidamente de acordo, com o Código de Defesa do Consumidor e o que preconiza também o Ministério da Educação. Quem vai explicar para a gente tudo isso é o advogado Fábio Holanda, que está aqui com a gente, vai explicar para a gente exatamente o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação ao material escolar. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade. Esse período do começo do ano é um período que sempre aflige as famílias em geral, porque 9 entre 10 pais estão mobilizados na questão relativa à matrícula, compra de materiais escolares e por aí vai. E é importante que a comunidade saiba, notadamente pais e responsáveis, que existe um microsistema normativo que cuida, que pode amparar essas pessoas nesse momento de contato, no começo do ano com as escolas, Não apenas o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, mas outras duas leis, a Lei 9.870 de 99 e a Lei 12.886 de 2013. O que é que existe de importante que essas normas podem nos trazer acerca desse tema que estamos debatendo? Primeiramente, as escolas elas não podem cobrar dos pais ou responsáveis os chamados materiais de uso coletivo. O que seria material de uso coletivo? Você está tentando aqui já antever uma indagação que muitas pessoas podem fazer. Por exemplo, papel higiênico, materiais de limpeza, Tudo isso não pode ser incorporado àqueles custos ordinários que os pais têm por ocasião de matrícula, de compra de materiais escolares. Então, o que deve ser incorporado é aquilo que, de fato, individualmente será utilizado pela criança. Uma outra questão que é importante que deve ser pontuada é que os pais podem se valer não apenas dos órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, como, conforme já antecipado por você, a questão das associações de pais e responsáveis. Existem associações de pais e responsáveis que prestam um serviço muito importante em auxílio a essa comunidade, que dialoga com a escola, para promover palestras educativas, para promover interlocuções com as próprias escolas, para tentar organizar compras coletivas e, com isso, baratear preços destes materiais escolares. Então, me parece que, para além do conhecimento da legislação, dessas normas a que me referi, é muito importante que haja também uma aproximação dessas instituições públicas e dessa associação de pais que existem em muitas cidades para que a vida do pai responsável nesse começo de ano seja mais facilitada. Agora, doutor Fábio, além dessa questão da associação, os pais podem se reunir para justamente cobrar uma questão mais transparente, vinda das escolas, das instituições de ensino, mas o que é que os pais podem fazer em caso de cobranças abusivas, assim, que eles possam identificar nas escolas? Bom, o ambiente escolar é um ambiente que, como nós sabemos, ele deve ser um ambiente cujo trato deve ser dialógico, deve ser amistoso,
não é recomendável que os pais, em um primeiro momento, já entrem num clima de litígio com as escolas. Então, o que eu recomendaria em um primeiro momento é que, uma vez identificado ou que se tem alguma dúvida com relação à abusividade de alguma cláusula, que se promova uma interlocução franca, aberta, com a escola, para que sejam esclarecidos esses pontos, né? Por que está sendo cobrado isso, aquilo, outro. Eventualmente, se alguma prática abusiva houver uma continuidade por parte da escola, alguma resistência por parte da escola em cobrar determinados itens que não estão previstos na normatização, evidentemente que outras alternativas devem ser procuradas. E aí, respondendo à tua pergunta, existe a possibilidade de que seja demandado a Defensoria Pública, né, estadual, existe um núcleo da Defensoria Pública que trata especificamente de questões relacionadas à defesa do consumidor, um núcleo muito atuante aqui no Ceará, e existe a possibilidade, em última análise, de, não havendo essa solução através da interlocução extrajudicial, de se manejar uma ação judicial para tentar, de alguma forma, obter um provimento favorável e alinhado ao que diz a norma acerca dessa questão. Doutor Fábio, falando em relação a consumidor, né, nessa relação com as escolas ou com qualquer outro tipo de serviço, é importante estar atento às cláusulas do contrato que é assinado ali no começo do ano, né, professor? Perfeitamente. Não apenas nas escolas, nos contratos escolares, todos os contratos, nós, enquanto consumidores, todos nós somos consumidores, não é? É importante que nós, sempre que vamos aderir a um contrato, que tenhamos conhecimento pleno daquilo que estamos assinando e, né, entendendo todas as cláusulas. E aí me parece que é muito importante que haja antes de que se firme esse contrato com as escolas, que é o chamado contrato de trato continuado, né? Por que se diz de trato continuado? Porque você firma aquele contrato no começo do ano, mas essa relação se protrai no tempo, né, durante todo o ano letivo. Então, é muito importante que esse contrato seja lido e seja compreendido, não é? Nós vivemos uma era de analfabetos digitais, não é? Tem muita gente que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar cláusulas de contrato. E, muitas vezes, ao interpretar cláusulas de um contrato, que normalmente são extensas, essas cláusulas contêm algum tipo de abusividade, não é? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele prevê exemplificativamente cláusulas abusivas, mas é importante que os responsáveis por assinar aquele contrato, né, por interpretá-lo, que faça isso de uma maneira muito minudente, para que depois não tenham dissabores ao longo do ano letivo, né? Agora, em relação a essa questão do contrato, me veio à cabeça agora uma pergunta que muitos pais podem estar fazendo, estarem querendo fazer ao doutor Fábio, com relação ao material escolar, que muitas escolas, elas quase que exigem um material didático mesmo, né? Que os livros sejam comprados ou adquiridos na loja própria da escola, né? Isso é possível, professor? Ou é possível que os pais possam negociar isso dentro? Essa sua pergunta é muito importante e, de fato, aflige muitos pais irresponsáveis. O artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor prevê, enquanto cláusula abusiva, a chamada venda casada de produtos. Então, a escola não pode, a exemplo de outros estabelecimentos, ao sugerir um determinado material, impor que se compre de uma determinada marca. É claro que a escola vai dizer, por exemplo, no que diz respeito a paradidático, né, o nome do livro, por exemplo, um livro de um autor clássico, Machado de Assis, um José de Alencar, evidentemente que a escola pode e deve recomendar esses autores, né, a que me refiro, mas ela não poderia, por exemplo, dizer detalhes específicos da obra que eventualmente vinculassem o pai ou responsável a um fornecedor específico, né? Se existirem outros fornecedores que oferecem aquele mesmo produto, aquele mesmo conteúdo, não faria sentido vinculá-lo a um fornecedor específico, e isso pode eventualmente se caracterizar como venda casada, e é uma prática que não é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente agradece aqui a participação do professor Fábio Holanda, que deu todas as dicas com relação aos direitos do consumidor, direitos dos pais com relação ao consumidor, ao direito do consumidor, nessa relação do material escolar, nessa relação das matrículas, nessa relação do contrato escolar durante o ano. A gente agradece mais uma vez, professor. Agora a gente volta ao estúdio. E agora intervalo, a gente volta já.
E após 10 anos sem obrigatoriedade, os extintores de incêndio em veículos fabricados a partir de 2015 podem voltar a ser exigidos por lei. A proposta, que já avança no Congresso Nacional, revoga a resolução do CONTRAN e deve impactar tanto os condutores quanto as oficinas mecânicas. O extintor de incêndio é um item essencial de segurança em um veículo automotor, pois pode evitar grandes tragédias ao permitir o combate imediato a princípios de incêndio. Porém, já há algum tempo, esse item não está presente em grande parte da frota brasileira. E isso tem motivo. Entre a década de 1970 e 2015, os extintores de incêndio eram itens obrigatórios nos veículos automotores aqui no Brasil. Mas há 10 anos, essa obrigatoriedade foi extinta pelo Conselho Nacional de Trânsito. Agora, a volta da obrigatoriedade está em discussão no Congresso Nacional e poderá alterar o Código de Trânsito brasileiro. A proposta revoga a Resolução 556 de 2015 do CONTRAN e deve impactar tanto condutores quanto oficinas mecânicas. Enquanto isso, embora não seja mais obrigatório em carros de passeio no Brasil, a presença de um extintor continua sendo recomendada por especialistas, principalmente em veículos de transporte de carga, passageiros e produtos inflamáveis, onde a legislação ainda exige o uso. O extintor de incêndio, não tenha dúvida que ele é uma segurança a mais no veículo. Hoje estamos fazendo 10 anos, né, da lei que foi abolida na época, e hoje estão querendo voltar, né, ter o retorno do extintor de incêndio no veículo. Mas não adianta ter um extintor de incêndio no carro se você não souber manusear. Você sabe que 3% das pessoas não sabem manusear o extintor de incêndio, isso é realidade. Então o que acontece? Nos carros mais antigos, ainda carburados, que tem bobinas, que tem corrente elétrica, cabos, né? Esses carros eles correm um risco maior de ter algum princípio de incêndio, porque fica muito exposto às mangueiras, combustível, e isso aí pode gerar um incêndio no veículo, certo? Os veículos mais novos, as mangueiras já são mais escondidas, já são mais presas em componentes que não pega tanto calor e não pega também, e não é tão exposta à questão do motor. Com isso, já diminui mais o risco de algum incêndio. Porém, problemas elétricos vêm acontecendo em alguns veículos. Às vezes, alguma manutenção que não foi feita corretamente, alguma instalação que fica ressecada, às vezes é ruída por animal, por cachorro também, muita gente acontece isso, e acaba que aquecendo essa fiação. E com o aquecimento dessa fiação, ela entra em curto e acaba causando um princípio de incêndio. E aí onde entra a importância de ter um extintor de incêndio. Você ficar atento, saber a localização dele, removê-lo e saber usá-lo. Esse é o mais importante. Pode ter certeza que você vai ser salvo e vai evitar aí que o fogo se propague pelo carro e cause danos maiores no veículo. A dica é pegar o extintor e, nesse princípio, apagar o mais rápido possível. Olha, se o fogo pegar numa bancada do carro, alguma coisa, não adianta, o extintor ele não vai resolver. A dica é chamar realmente o corpo de bombeiro, alguma brigada de incêndio para poder resolver. Não adianta, não vai perder tempo com o extintor de incêndio, porque ele não vai resolver. A propagação do fogo na esponja do banco do veículo é muito rápido, então não dá tempo e também não vai resolver com o simples extintor de incêndio. Só reforçando, e sim para princípio de incêndio. É importante lembrar que veículos fabricados até 2015, que ainda mantêm o extintor, precisam passar por manutenção periódica. Quem for flagrado com o extintor vencido pode receber multa de R$ 195,23, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e ainda ter o veículo retido. Lembrando que os carros hoje, de 2015 para baixo, que tem extintor, se ele tiver vencido, apesar de não ser obrigatório, mas uma vez estando vencido, ele vai ser multado. Então, vale uma dica aí para as pessoas que têm um extintor de incêndio no carro, com veículos de 2015 para baixo, eu repito, para que façam a verificação e, de repente, atualize e enche o extintor para que evite algum tipo de complicação, algum desconforto junto a blitz ou órgãos fiscalizadores. Então, Leonardo, se eu tenho um carro de 2015 para frente, né, e eu quero ter essa segurança de ter um extintor dentro do carro, dá para fazer essa adaptação? Dá sim, claro. É aquela situação que segurança nunca é demais, né? Se você tem um extintor, você pode estar ali se salvando ou salvando alguém que tenha algum problema na estrada em alguma rua. Hoje existem alguns fornecedores de oficinas especializadas que fazem essa adaptação, desde que não atrapalhe em nenhum tipo de trajeto interno do carro. O que é esse trajeto? De colocar as pernas, de segurança,
de colocar a mão no volante, de entrar e sair do veículo, ou seja, que não atrapalhe essas mobilizações, pode colocar tranquilo, não tem problema nenhum. Existem pessoas e oficinas especializadas que fazem essa adaptação para os clientes. E o Instituto Atlântico vai realizar a segunda edição do Conexão Transformadora, uma iniciativa voltada para a inclusão e capacitação profissional de pessoas LGBTQIAPN+. A programação inclui 3 workshops gratuitos e diversas oportunidades de networking. As inscrições estão abertas até esta quarta-feira, agora, dia 12 de fevereiro. Mais informações no site www.atlantico.com.br. Mudando de assunto agora, a inadimplência é um dos fatores principais nos desafios enfrentados na administração de um condomínio, podendo comprometer seriamente a sua gestão financeira. Quando os moradores deixam de pagar as taxas condominiais, o fluxo de caixa é diretamente afetado, dificultando a cobertura das despesas essenciais, como a manutenção da segurança, a limpeza e as contas de consumo. Tiago Noronha tem mais detalhes. Olá, dados mostram que a taxa média de inadimplência nos condomínios brasileiros chega a 10,64%. E isso prejudica, Isso tem se tornado um grande desafio para a gestão financeira desses condomínios. Dificulta, por exemplo, o pagamento das despesas comuns do condomínio, como segurança, manutenção e também o pagamento de funcionários. Quem vai explicar para a gente toda essa problemática, o que fazer, O que é que os síndicos e os moradores dos condomínios podem fazer com relação a isso, é o doutor Rafael Fontoura, ele que é advogado. Doutor Rafael, isso realmente prejudica muito, Isso, inclusive, pode até aumentar a taxa condominial, se caso ocorra a inadimplência dentro do condomínio, Realmente uma situação bem preocupante o aumento da inadimplência. Haja visto o condomínio é um ente despersonalizado, não possui fins lucrativos. Então, todo mundo que sustenta, que subsidia o condomínio acaba sofrendo com isso, porque é essas pessoas que vão contribuir mais para suprir o percentual de inadimplência que vem aumentando assim a sua taxa condominial e as suas despesas mensais corriqueiras. Aquela coisa, o certo pagando pelo errado, Exatamente. Como não tem nenhum tipo de fins lucrativos, são os próprios condôminos, os próprios proprietários que subsidiam, que bancam toda a estrutura do condomínio. Se alguém não cobrir aquela inadimplência, o condomínio vai ter algum tipo de problema, vai ficar sem pagar os prestadores de serviços, sem fazer as devidas manutenções, ou ainda, em pior dos casos, até atrasar o pagamento dos funcionários orgânicos ou das terceirizadoras de mão de obra. Agora, doutor Rafael, o que é que os moradores, o síndico, enfim, pode fazer com relação a isso, Há amparo jurídico para isso? Com certeza. A principal atividade que não pode deixar de ser feita é uma cobrança adequada. Contratar uma empresa, um escritório de advocacia que realize a cobrança de forma com que os débitos eles retornem para o condomínio. Acontece que a cobrança ela nunca é de curto prazo, ainda mais se ela for para a esfera judicial, que através de uma execução pode haver a recuperação desse crédito, mas ela dura, ela custa tempo, e quanto mais tempo passar, maior vai aumentando o problema para o condomínio. O embasamento legal para isso está dentro do Código Civil. Taxas condominiais, elas são títulos executivos, ou seja, você pode cobrá-los judicialmente ou ainda extrajudicialmente, de maneira com que haja a obrigação efetiva do condômino realizar o pagamento, chegando a um ponto de que a própria unidade do imóvel pode responder pelo pagamento da dívida, ou seja, o bem pode ser penhorado, ainda que esse bem seja o único bem de família, porque esse tipo de dívida ela tem preferência sobre outras dívidas civis comuns. O doutor Rafael acabou de falar sobre a contratação de empresas especializadas. Hoje em dia, a gestão financeira, a gestão como um todo dos condomínios tem sido mais profissionalizada, tem sido contratado empresas especializadas nessa gestão condominial. E com relação a essa questão da inadimplência, existe esse serviço de garantir que essa gestão jurídica, digamos assim, dos condomínios possa ser feita da forma adequada? A cobrança ela tem que existir, mas como eu disse, ela é a longo prazo. Existe uma outra solução que ela imediatamente aporta valores no condomínio, que são através das empresas garantidoras de taxas condominiais. Elas antecipam o crédito, elas suprem aquele percentual de inadimplência que existe, fica sob sua responsabilidade a cobrança e toda a lucratividade que vem a ter em cima daquele recebimento. Lembrando que, nesse tipo de situação, quem paga efetivamente pelo serviço, pela locupletação financeira da empresa por estar antecipando, é o devedor, é o condômino que encontra-se inadimplente. Então,
deixa apenas de ser uma gestão de cobrança, passa a ser uma ajuda financeira que o condomínio vai passar a ter, porque ele não vai mais ter que se preocupar efetivamente com a inadimplência, recebendo 100% das suas taxas condominiais em dia, ficando na responsabilidade da garantidora a cobrança. E ainda mais, existem algumas garantidoras que elas compram o passivo estressado e passam a garantir as taxas condominiais dali para frente. Ou seja, elas recompõem o caixa do condomínio com o aporte inicial necessário para comprar o passivo que já existia e passa, a partir daquele momento, deixar o condomínio sem inadimplência. Esse serviço também inclui a gestão contábil dos condomínios? Não, são serviços diferentes. Né? Esse É um importante também ter esse acompanhamento. É importante. E a gente ainda, como auxiliar jurídico do condomínio, a gente indica que seja feito por empresas diferentes. Pensa comigo, como é que eu, que coloco o dinheiro, sou responsável por aportar um valor, vou fiscalizar a mim mesmo? Então, é importante ter uma administradora, junto com o condomínio, que não tenha correlação com a garantidora, para poder ela fiscalizar, verificar se todos os valores estão sendo depositados corretamente, fiscalizar o trabalho da garantidora junto com o síndico. Perfeitamente. Muito obrigado, viu, doutor Rafael? A gente conversou agora com o doutor Rafael Fontoura, que é advogado, explicou para a gente, né, o que é que os condôminos, né, os moradores e também os síndicos podem fazer para garantir aí o bem-estar de todo o condomínio, dos moradores também. A gente volta ao estúdio. E agora intervalo. A gente volta já. A Caixa Cultural Fortaleza abre nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, a mostra As Mil Noites, o cinema de Paula Gaetan, com acesso gratuito e curadoria de Ava Rocha. O evento vai exibir uma vasta programação e você pode saber muito mais. Além disso, além de programação e vídeo, você vai ter também workshop, programação completa. Você pode acompanhar no site da Caixa Cultural até o dia 23 deste mês. E mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre uma pesquisa realizada pelo SUS Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que mais de 41% da população brasileira tem cárie dentária. Entre os adolescentes de 12 a 15 anos, o percentual chega a 57,4%. Os números preocupam as autoridades em saúde. Denis Barbosa tem mais detalhes. Oi, Elaine, esses números realmente chamam bastante a atenção, são preocupantes. Há ainda uma outra pesquisa, a Nacional de Saúde Bucal, que diz que mais de 44% das crianças aqui no Ceará têm pelo menos uma cárie. É algo realmente de chamar a atenção. Por isso, nós viemos a este consultório conversar com um especialista, um profissional que sabe muito bem tratar sobre esse assunto, doutor Davi Cunha. Esse é um número preocupante, ou esses são números preocupantes no país e no Ceará. É reflexo da falta de acesso a profissionais como o senhor? Realmente são números preocupantes que fazem acender uma luz de alerta para nossas políticas públicas, reavaliar as nossas políticas públicas, que nos falam que, apesar do tempo ter passado, apesar das políticas públicas de acesso terem sido implementadas, a gente ainda encontra números dessa magnitude e isso reflete tanto o acesso ainda difícil, porque imagine que é como se fosse um posto de gasolina, né? Se eu tenho poucos postos de gasolina perto da minha casa, eu vou andar mais tempo com o carro com o tanque vazio, né? Então, a gente precisa ainda melhorar muito diminuir essa distância entre as famílias e o consultório odontológico, as famílias e a atenção básica de saúde, a prevenção principalmente. E também reflete uma mudança no comportamento das famílias. Hoje, os pais eles ficam menos tempo em casa, ou seja, as crianças elas tendem a ser menos supervisionadas no que diz respeito à higiene oral e à alimentação. Doutor, essa é a realidade bastante difícil para que as pessoas possam entender. Nessa primeira idade, nessa faixa etária das crianças, ali até 5 anos, é essencial essa atenção, essa supervisão dos pais e, claro, contato com os profissionais, é essencial até para o futuro, para a saúde bucal.
é fundamental, porque nessa fase a criança, tanto ela está com a dentição em desenvolvimento, já iniciando ali o surgimento da dentição permanente, né? Ou seja, aquela dentição que ele não vai mais trocar, nasceu, é o dente permanente, como também é uma fase fundamental para criar hábitos saudáveis, né? Hábitos no que diz respeito a uma alimentação que não seja rica em açúcar e também hábitos no que dizem respeito à higiene, ao autocuidado. Lógico que precisa de uma supervisão intensa dos pais para que essa criança comece a desenvolver esse autocuidado e seja, no futuro, autônoma e autorresponsável com relação à sua própria saúde. Na dificuldade desse acesso ao atendimento, é exatamente essa rotina, essa familiaridade com uma escovação, com uma alimentação adequada, é que vai realmente garantir ali o mínimo de saúde bucal. Isso. Os dentistas ali, o acesso ao consultório odontológico, o acesso à prevenção vai ser importante para o acompanhamento, para detectar possíveis problemas ainda na sua fase inicial, para que aquela criança não seja futuramente mutilada com a perda de um dente permanente, né? Mas também no auxílio aos pais, ou seja, o dentista ele vai ser como um auxílio àquele guardião da saúde da criança, que são os pais. O dentista ele vai ajudar os pais a ensinar a fazer essa higienização da forma correta e também a dar uma orientação melhor com relação aos outros fatores, né, de autocuidado. Voltando a falar desse contato com profissionais como o senhor, é preciso que, a partir dessa idade, se coloque na cabeça da criança e se tenha ali colocado que esse espaço onde nós estamos é um espaço para a saúde. Esses profissionais são aliados, amigos. Exatamente. Antigamente a gente tinha muito essa cultura, né, de que ir para o dentista era um castigo, né? Faça isso, senão eu vou te levar no dentista. Então, é necessário que haja também essa mudança de paradigma de que o dentista ele realmente está ali para auxiliar como um parceiro da família, um parceiro da saúde da família, né? Na saúde da criança, na saúde dos pais. E os pais como guardiões ali da saúde, né? Guardiões daquela criança, da saúde e do desenvolvimento daquela criança, enxergarem o dentista como esse parceiro, como esse amigo da saúde da família. Doutor Davi Cunha, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, pela entrevista. É preciso realmente alertar sobre essas situações, que a gente sabe que a saúde bucal é muito importante para toda a nossa vida. É realmente a partir do sorriso, dessa saúde, que a gente consegue realmente desenvolver as nossas rotinas e ter qualidade de vida. Elaine, eu volto com você aí no estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.